Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua força nos apoia a resgatar histórias militares esquecidas pelo tempo. Agora prepare-se para descobrir uma história que o exército tentou apagar menos, mas que o destino forçou a lembrar. Em 1967, no auge da Guerra do Vietnã, o comando do Exército dos Estados Unidos iniciava uma das missões de reconhecimento mais arriscadas já tentadas em território inimigo. Codinome Operação Eclipse Verde. A missão consistia em infiltrar uma pequena unidade por uma rota montanhosa, pouco conhecida da fronteira cambojana, coletar informações sobre a movimentação do Vietcong e retornar silenciosamente. No entanto, apenas uma pessoa conhecia completamente os meandros daquele terreno inóspito: a sargento brasileira Isadora Mendes, enviada em missão especial de intercâmbio como guia cartográfica. Isadora havia estudado anos de mapas franceses, traçado rotas clandestinas e conhecido cada curva do terreno após 3 expedições não registradas oficialmente. Mas sua postura firme e seu passado fora do padrão fizeram com que muitos no comando duvidassem de sua lealdade, e alguns simplesmente não a queriam por perto. Mesmo assim, foi destacada para liderar a entrada, com ordens claras de apenas acompanhar, não comandar. Mas, o que aconteceria depois, provaria que só ela tinha a chave para a sobrevivência. A unidade partiu no final de abril, sob um silêncio total de rádio e com ordens diretas do alto escalão. Nenhuma margem para erro, nenhum reforço seria enviado. Composta por 12 homens, 11 soldados americanos e a brasileira Isadora, a tropa avançou durante a noite por florestas densas e lamaçais, quase intransponíveis. Nos primeiros 2 dias, Isadora manteve todos vivos, evitando armadilhas naturais e áreas sob controle inimigo. Mas seus conselhos eram frequentemente ignorados pelos 2 sargentos norte-americanos que lideravam o pelotão. Em uma bifurcação crucial, eles desconsideraram sua orientação e seguiram por uma rota mais direta que os levou a uma emboscada sangrenta. 2 soldados morreram e outros 3 ficaram gravemente feridos, antes que Isadora encontrasse uma saída improvisada, usando apenas coordenadas mentais e intuição. Apesar de ter salvado os demais, os comandantes atribuíram o erro a um acidente de navegação e continuaram desconfiando de sua presença. Ainda assim, ela persistiu, pois sabia que uma nova emboscada estava por vir, e desta vez, não haveria margem para erros. Ao cair da noite, o grupo montou um acampamento improvisado, próximo ao rio Mekong, esperando reforços que nunca viriam. Isadora alertou que o local era conhecido por abrigar emboscadas noturnas, mas foi ignorada novamente. Durante a madrugada, explosões de granadas artesanais e tiros de fuzil AUK-47 cortaram o silêncio, e dessa vez, o inimigo parecia saber exatamente onde mirar. Usando fumaça como cortina, Isadora conduziu os sobreviventes mata dentro por uma trilha ancestral que ela aprendera com civis locais meses antes. Fora dos registros oficiais, 4 homens seguiram cegamente, um quinto hesitou, e foi alvejado. Quando o grupo finalmente parou, já era madrugada, e todos estavam feridos, exaustos, e agora, sob comando involuntário de Isadora, sem mapas, sem rádio e com a selva ao redor gritando morte. Ela assumiu o que os outros não tinham coragem de dizer, que a missão estava perdida menos, e que o foco agora era escapar com vida. Mas o pior ainda estava por vir. A rota de fuga que ela conhecia havia sido inundada pelas chuvas, e o caminho de volta teria que ser reinventado sob fogo. Os sobreviventes vagaram por mais 2 dias sem alimentação adequada, combatendo febres, infecções e o medo constante de captura pelo exército norte-vietnamita. Isadora mantinha os homens vivos com improvisações médicas e técnicas de sobrevivência que aprendera em selvas brasileiras e missões de reconhecimento na Amazônia. Ela usava folhas para curativos, cascas de árvores para infusão de febre, e até sangue de cobra para estancar sangramentos. A moral do grupo estava por um fio menos, até que ao entardecer do 5º dia, encontraram um antigo bunker francês, coberto pela vegetação. Dentro restos de suprimentos, munições e milagrosamente, uma velha antena de rádio ainda em funcionamento. Com paciência e habilidade, Isadora restaurou a comunicação e enviou um pedido codificado de evacuação. Mas a resposta que recebeu foi chocante. Ordem de silêncio total. Ninguém irá resgatar. A mensagem deixou claro. O comando não esperava menos nem queria menos que eles voltassem. Aperte Dolly. A selva deixou de ser o inimigo. O verdadeiro perigo estava no próprio comando que os havia enviado. A revelação caiu como uma bomba entre os soldados, muitos dos quais começaram a suspeitar que a missão toda
fora um pretexto para encobrir algo maior. Isadora, porém, já intuía que havia interesses ocultos desde o início. Ela se lembra de documentos que vira por acaso em Saigon, com mapas marcando rotas de tráfico de armamento, passando exatamente pela zona onde estavam, o que indicava que a Operação Eclipse Verde não era apenas militar, mas também política e ilegal. Enquanto mantinham a posição no bunker, ela reorganizou o grupo em turnos, redesenhou estratégias de deslocamento e passou a usar códigos improvisados para evitar interceptações. Cada passo agora era uma batalha entre o terreno e a traição. A selva parecia sussurrar conspirações, e a certeza de que não deveriam ter voltado os acompanhava como sombra, mas o destino não esperava autorização. Na manhã seguinte, ao tentar sair do abrigo, descobriram que estavam cercados e que alguém havia delatado sua posição. O cerco foi tenso e silencioso. Homens do exército norte-vietnamita rondavam a clareira como predadores pacientes, esperando que os sobreviventes se movessem. Isadora, calmamente, espalhou folhas secas impregnadas com produtos químicos inflamáveis ao redor da entrada e criou uma distração explosiva que confundiu os inimigos e permitiu que o grupo escapasse pela saída de ventilação. Do abrigo, cansados, famintos e agora caçados diretamente, seguiram sob chuva e lama, por quase 20 horas, sem parar. Em cada gesto de Isadora havia cálculo, disciplina e uma frieza que impressionava até os soldados mais experientes. Ao chegar a uma elevação rochosa, ela reconheceu um ponto de extração antigo, usado pelos franceses na Primeira Guerra da Indochina. Ali, traçou um novo plano: alcançar o antigo posto de rádio abandonado no alto do Morro do Onde Podéria. Enviar um sinal de socorro internacional, que o Comando Militar dos Estados Unidos da América não pudesse ignorar. Mas sabiam que não chegariam todos. Alguém teria que ficar para atrasar os perseguidores. E ela já sabia quem seria. Isadora deixou para trás o pouco que restava dela mesma e, com 3 voluntários, subiu a encosta em espiral, enquanto os demais desciam por um desvio natural que só ela conhecia. As balas começaram a cantar quando ainda estavam no meio da subida. Ela manteve a compostura, coordenando tiros de cobertura e usando a vegetação como aliada. Ao alcançar o topo, encontrou o posto em ruínas mas o transmissor ainda funcionava parcialmente. Com fios improvisados, pedaços de metal e pura vontade, ela montou um sistema de comunicação rudimentar e emitiu um sinal que seria interceptado por bases da ONU. O código foi claro: equipe hostilizada, resgate imediato. Provas de crime, militar. O sinal foi captado por uma estação australiana. E agora, contra todas as vontades, a verdade voltaria para casa com ela. E todos os que a queriam enterrada teriam que escutá-la. Se essa história está te prendendo, imagine quantas outras o mundo tentou enterrar. Curta agora, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma verdade militar revelada. O sinal enviado por Isadora causou impacto imediato entre aliados internacionais, mas também disparou alertas dentro do próprio comando americano, que rapidamente tentou conter a divulgação. Em poucos minutos, autoridades da base da ONU na Tailândia contataram as forças aliadas, pedindo confirmação da existência da Operação Eclipse Verde, uma missão que oficialmente não constava em nenhum documento. Enquanto no topo da colina, Isadora e os 3 soldados que a acompanhavam preparavam a esperar, ou pior, cientes de que o inimigo estava cada vez mais próximo. A exaustão física era visível, mas a determinação nos olhos da brasileira mantinha todos em pé. Com criatividade militar, ela montou armadilhas sonoras ao redor do posto de rádio, enganando os Vietcongs sobre o número real de combatentes. O tempo agora era o verdadeiro inimigo. Cada minuto aumentava as chances de resgate mas também o risco de serem eliminados para sempre. No fundo, ela sabia que ao forçar o mundo a olhar para sua missão, havia assinado sua própria sentença de morte. Mas se sobrevivesse, tudo mudaria, enquanto aguardavam o resgate. Os outros soldados, agora a 6 quilômetros dali, enfrentavam dificuldades extremas para seguir o desvio indicado por Isadora. Com mapas improvisados desenhados à mão e instruções memorizadas, eles tentavam escapar do cerco que apertava ao redor. Entre o grupo, rumores cresciam. Alguns acreditavam que Isadora fazia parte de uma rede de espionagem internacional, enquanto outros reconheciam que ela era a única razão de estarem vivos até aquele momento. Um jovem cabo de apenas 20 anos carregava uma gravação feita com equipamento portátil, contendo a voz de Isadora detalhando a missão e denunciando a existência de um acordo ilegal de armas entre generais americanos e traficantes do Sudeste Asiático. Aquela fita poderia derrubar carreiras inteiras, por isso tantos queriam que ela desaparecesse. Quando os soldados chegaram a uma clareira, que Isadora
havia marcado como ponto seguro. Foram surpreendidos por um helicóptero não identificado. A decisão era clara: subir e arriscar tudo, ou fugir e perder a única chance de voltar vivos. Optaram por subir. O helicóptero pertencia a uma unidade australiana que monitorava comunicações secretas no sudeste do Vietnã e havia captado o pedido de socorro de Isadora. Ao ver os soldados subindo, o piloto confirmou via rádio: conexão com o transmissor confirmado. Há provas em andamento, mas a alegria foi interrompida por uma saraivada de tiros disparada do mato denso, fazendo a aeronave oscilar violentamente. Um dos soldados foi atingido na perna antes de embarcar. Mesmo sob fogo, o piloto decolou e iniciou a busca por Isadora e o restante. Enquanto isso, no alto da colina, ela mantinha a posição e se comunicava com códigos visuais feitos com espelhos e panos coloridos, prática que aprendera em missões de sobrevivência em selva. Com isso, conseguiu indicar sua localização à distância, ao mesmo tempo em que preparava um coquetel molotov improvisado caso fossem invadidos. A cada segundo que passava, mais unidades inimigas cercavam a área. Mas agora, pela primeira vez, o mundo estava ouvindo seu grito. A chegada do helicóptero foi o momento de maior tensão da missão. O piloto teve que pairar acima da colina, enquanto os soldados usavam cordas para subir rapidamente, com tiros unindo ao redor. Isadora foi a última a embarcar, mas antes do saber, jogou ao chão um pacote de documentos e gravações envoltas em plástico e papel de alumínio. Se eu não sair viva, isso tem que sair, gritou ela, entregando o pacote ao jovem soldado ferido. No momento em que o helicóptero começou a se afastar, uma explosão atingiu a encosta, lançando estilhaços, que feriram outro tripulante. Ainda assim conseguiram se afastar, deixando para trás uma área em chamas, mas também um sinal claro: haviam sobrevivido. O piloto alterou a rota para evitar interceptações e conduziu o grupo até uma base intermediária nas Filipinas, onde o conteúdo do pacote foi imediatamente analisado por agentes aliados. O que encontraram ali não era apenas uma denúncia menos, era uma bomba política. Os nomes, rotas e datas ali registrados batiam com ações sigilosas que jamais deveriam vir à tona. A repercussão internacional começou em menos de 48 horas. Agentes de inteligência da Austrália, França e até do Japão reconheceram elementos em comum entre os documentos de Isadora e investigações silenciosas sobre tráfico de armas no Sudeste Asiático. A pressão por respostas chegou ao alto comando americano, que tentou desqualificar os registros, alegando forja e inconsistência. Mas Isadora, agora sob custódia diplomática, se recusou a ficar em silêncio. Gravou um depoimento completo, com os detalhes da operação, as ordens recebidas, os desvios de conduta e as rotas que haviam sido usadas para mascarar interesses financeiros e militares. Durante uma entrevista exclusiva, declarou: "Não me deixaram voltar, porque eu era um problema para eles. Agora, sou uma testemunha." Ao mesmo tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos tentavam neutralizar sua presença, propondo acordos de silêncio em troca de proteção. Mas Isadora exigia apenas uma coisa: que os outros soldados fossem reconhecidos e que a verdade fosse entregue ao mundo. Para ela, sobrevivência não bastava. Justiça era o objetivo. O escândalo chegou aos jornais, primeiro discretamente, depois com manchetes explosivas. "Brasileira expõe operação ilegal americana no Vietnã", dizia um periódico francês. Nos Estados Unidos, parte da mídia tentou descredenciar Isadora, apelando para seu passado fora do convencional, suas missões sem registro e sua ligação com cartografia clandestina. Mas ao lado dela estavam os soldados que sobreviveram. E todos confirmaram sua liderança, sua coragem e sua verdade. Um deles chegou a declarar em uma coletiva: "Se não fosse por ela, estaríamos mortos ou enterrados, como traidores." Em Brasília, o caso gerou desconforto entre diplomatas e militares, que não sabiam como reagir ao fato de uma brasileira ter se tornado peça central de um escândalo militar internacional. Ainda assim, o Ministério da Defesa começou a examinar os arquivos históricos que comprovavam a participação oficial de Isadora como técnica em missão de intercâmbio. E nesse processo, descobriram algo ainda mais alarmante. O nome dela havia sido oficialmente apagado das listas um ano antes. Alguém havia previsto que ela não deveria voltar? Isadora foi levada à sede da ONU para prestar depoimento formal, agora sob proteção internacional e monitoramento constante. Durante mais de 6 horas, ela relatou não apenas os eventos da missão Eclipse Verde, mas também os bastidores das movimentações ilegais que testemunhou, detalhando como ordens de comando eram manipuladas para favorecer interesses financeiros obscuros. Enquanto isso, os generais citados nos documentos começaram a renunciar
ou desaparecer misteriosamente. Um deles foi encontrado morto em um hotel em Bangkok. Outro desapareceu em um voo privado sobre o Pacífico. A pressão diplomática aumentava, e Isadora, antes ignorada e desacreditada, tornava-se símbolo de resistência dentro das Forças Armadas e da política internacional. O Brasil, acuado pela repercussão, começou a negociar seu retorno oficial como representante militar de honra. Agora, os mesmos que ordenaram que ela fosse esquecida lutavam para se associar ao seu nome, e o mundo começava a entender. Não se apaga a verdade com ordens de silêncio. Se você chegou até aqui, é porque valoriza a verdade. Curta, compartilhe e inscreva-se agora. O mundo precisa conhecer histórias como essa, menos antes que desapareçam de novo. Quando Isadora retornou ao Brasil, foi recebida no aeroporto do Galeão por uma mistura de silêncio institucional e comoção popular. Jornalistas estrangeiros estavam lá, prontos para transmitir ao mundo a chegada da mulher, que desafiara comandos internacionais e expusera a podridão dentro das alianças militares. Nenhum oficial do alto escalão do Exército Brasileiro apareceu. Mas veteranos da AFB, antigos soldados e enfermeiras de guerra se reuniram espontaneamente para homenageá-la com flores, cantos e lágrimas. Emocionada, Isadora usava um uniforme civil simples, segurando o mesmo diário que levara à selva vietnamita. Em sua primeira declaração pública, disse apenas: "Eu voltei", e trouxe o que tentaram esconder. Por trás das câmeras, políticos tentavam negociar com ela o silêncio ou algum tipo de cooperação diplomática estratégica. Mas ela já havia deixado claro: não queria cargos, nem medalhas. Queria que os mortos fossem lembrados, e que os vivos entendessem o que realmente se passou naquele pedaço esquecido da guerra. A comissão parlamentar de inquérito criada para investigar o caso foi inicialmente tratada como simbólica, mas os documentos entregues por Isadora tinham detalhes demais para serem ignorados. Registros de voos secretos, transferências bancárias em nome de agentes infiltrados e até notas manuscritas de oficiais envolvidos começaram a vir à tona. Enquanto a opinião pública exigia respostas, o Ministério da Defesa silenciava. Em paralelo, uma nova geração de militares, mais jovem e crítica, passou a ver em Isadora um símbolo de resistência moral dentro das Forças Armadas. A UNIO, por sua vez, propôs uma homenagem internacional em Genebra, e vários países manifestaram apoio. Ao mesmo tempo, forças ocultas ainda tentavam calá-la. Tentativas de sabotagem, mensagens anônimas e vigilância ilegal passaram a fazer parte de sua rotina. Mas Isadora não recuava. Dizia que já tinha sobrevivido ao pior, e agora sua missão era garantir que ninguém mais fosse apagado como ela quase fora. O país começava aos poucos a escutar. O reconhecimento oficial veio de onde menos se esperava: do Japão. Arquivos Wequem, liberados da inteligência japonesa, confirmaram que, durante a guerra, interceptaram comunicações entre generais americanos mencionando uma agente brasileira, que havia comprometido operações logísticas no Sudeste Asiático. Em outras palavras, confirmavam a existência de Isadora como Paikachev em um jogo geopolítico oculto por décadas. Com isso, a pressão sobre o governo brasileiro aumentou, e uma cerimônia foi marcada no Congresso Nacional. Durante o evento, transmitido ao vivo, Isadora recebeu a Medalha do Mérito de Guerra, que ela aceitou, mas entregou simbolicamente a um jovem estudante de história. "Essa medalha não me pertence. Pertence àqueles que morreram e jamais foram lembrados", disse. Em sua fala final, voltou a cobrar a criação de um memorial oficial para brasileiros esquecidos em operações militares no exterior. Era o início de uma nova política de memória militar, e ela havia sido a faísca. Com o tempo, universidades passaram a estudar a trajetória de Isadora como exemplo de conduta ética em contextos de guerra. Teses, filmes documentários e peças de teatro começaram a surgir, baseados nos depoimentos e nos escritos que ela deixara nos anos em que viveu isolada. Mas enquanto se tornava símbolo, ela também lutava para manter viva a verdade original. "A história gosta de suavizar o que incomoda. Eu não quero que suavizem", repetia. Ela passou a visitar escolas, unidades militares e congressos internacionais, sempre com o mesmo objetivo: ensinar como identificar abusos sob a máscara da hierarquia. Um museu em São Paulo lhe reservou uma sala permanente, onde expunha seus objetos de campanha, inclusive o diário de campanha, mapas desenhados à mão e as fitas com os áudios originais da missão. Eclipse Verde. O público era variado, desde jovens curiosos até veteranos em lágrimas. Ela, agora com cabelos grisalhos e a voz firme, se tornara o que mais temiam: uma voz impossível de apagar. No entanto, a exposição trouxe consequências. Um atentado à bomba foi frustrado no museu onde estavam seus arquivos, e 2 ex-militares
foram presos sob suspeita de conspirar para destruir evidências. O caso chocou o país, mas também serviu de alerta. O passado ainda era perigoso. Isadora reforçou a segurança pessoal, mas nunca interrompeu as aparições públicas. Quando questionada por repórteres, respondeu: "Eles ainda tentam me apagar. Mas agora, o país inteiro sabe meu nome." Em 2009, foi convidada a discursar na Assembleia Geral da ONU, em um evento sobre transparência militar. Lá, diante de líderes globais, falou por 12 minutos e fez o auditório ficar em silêncio absoluto. Sua fala foi compartilhada por milhões nas redes sociais e traduzida em mais de 20 idiomas. Ao fim, foi aplaudida de pé. Sua mensagem era clara: a guerra não termina quando os tiros cessam. Ela continua nos arquivos, nas mentiras e na memória dos que sobreviveram. E a memória, dizia ela, é a arma mais perigosa de todas. Nos últimos anos de vida, Isadora dedicou-se a escrever um livro, mas não seria sobre ela, menos seria sobre os soldados que morreram acreditando em ordens falsas. Cada capítulo contava uma história real de alguém que ela conhecera na missão. O sargento, que a defendeu com o próprio corpo. O cabo, que carregava uma fita com provas. A enfermeira que desapareceu no mato para despistar o inimigo. O livro foi intitulado Ecos da Selva e se tornou um sucesso mundial, adotado em currículos escolares e militares em diversos países. Com o dinheiro arrecadado, criou um instituto de apoio a ex-combatentes, esquecidos e suas famílias. O instituto, com sede em Brasília, passou a atender centenas de casos por ano. Isadora se recusava a ser chamada de heroína. Dizia que só havia feito o que era certo quando todos queriam o errado, e que qualquer um poderia fazer o mesmo. Se tivesse coragem de perder tudo, era o seu jeito de ensinar. Não com glória, mas com verdade. Isadora faleceu em 2017, aos 83 anos, em casa, rodeada por amigos, ex-colegas de missão e jovens que ela havia inspirado. Seu funeral reuniu milhares de pessoas, incluindo diplomatas, soldados, estudantes e até velhos opositores, que agora reconheciam o impacto de sua jornada. Foi enterrada com honras militares, mas sem discursos oficiais. Assim ela havia pedido. Em vez de palavras vazias, preferia que lessem trechos de seu diário. "Say and die. Me esqueceram. Lembrem-se do que escondem atrás dos mapas", dizia uma das frases lidas. Após sua morte, o instituto que ela fundou foi rebatizado como Fundação Isadora Rezende, e hoje atua internacionalmente na preservação da memória de combatentes ignorados por seus governos. Sua vida virou filme, premiado em festivais. Sua história entrou oficialmente nos arquivos da história militar brasileira. Aquela mulher que tentaram apagar, que proibiram de voltar, que colocaram em risco, era no fim a única que sabia o caminho de saída. E agora, o mundo inteiro conhece o caminho também.